graça e a paz de Jesus. Esse é mais um Talk para Elas e aqui você é muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre quando Pedro recebe a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Maria Madalena volta do sepulcro e lança essa notícia. A Bíblia diz que eles ficaram apavorados e que Pedro e João saíram correndo. Aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 11, diz assim: E as suas palavras, as palavras de Maria Madalena, e as suas palavras lhes pareciam como delírio, e não creram nela. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços que ali estavam, e retirou-se para casa, maravilhado com o que havia visto. Que interessante a gente pensar que Pedro estava num momento tão difícil, num momento onde ele estava entristecido com ele mesmo. Ele havia negado Jesus por 3 vezes. Ele havia se frustrado com a sua própria palavra, com a expectativa dele mesmo. Mas ao mesmo tempo, quando ele vai ao sepulcro, ele chega lá e vê aqueles linhos, os lenços ali. O texto nos diz que ele volta para casa maravilhado. Que momento difícil da vida de Pedro. Quantas de nós já nos sentimos assim? Ou quantas podem estar se sentindo assim hoje, neste dia, nessa hora? Ao mesmo tempo, abatida com a sua própria decisão, com a sua própria história, com o lugar em que se encontra, e ao mesmo tempo, maravilhada com as coisas de Deus. É difícil caminhar nesse lugar instável, porque muitos negam a existência de Deus, muitos blasfemam contra Deus, né? Mas nunca provaram dele. Agora, que tristeza é caminhar nesse lugar diverso, nesse lugar onde Pedro volta para casa, ao mesmo tempo assim, ele realmente é o Filho de Deus, como havia sido revelado a Pedro há dias atrás. Como é ele? Ele realmente é maravilhoso. Sabe quando a gente está muito acabado, muito abatido, e aí que a gente vê realmente o poder de Deus? Só que ao invés de Pedro exultar, havia uma pendência no coração de Pedro, havia uma culpa, uma pressão. Mas mal sabia Pedro que Jesus estava planejando um lindo encontro na beira de uma praia. Porque Pedro estava tão abatido que ele decidiu ir pescar, ir meditar um pouco, voltar aos seus afazeres antigos. E com ele foram também outros discípulos. Mas lá, eles tiveram um encontro maravilhoso com o Mestre. Lá havia um peixe pronto, havia um bate-papo, havia uma fogueira. Havia um cenário muito parecido com aquele que Pedro tinha negado a Jesus. Mas ele teve ali um perdão de Deus. Ele teve um tete-a-tete com o Senhor da sua vida. Talvez você esteja caminhando nesses dias assim. Cada dia que passa você é mais convicta da bondade de Deus. Talvez cada dia que passe você esteja mais cheia do conhecimento do quanto Ele realmente te ama. Mas por estar andando na contramão disso, talvez você ainda não conseguiu tomar a decisão que sabe que tem que tomar. Talvez você ainda não conseguiu traçar novos caminhos que você sabe que é necessário traçar. E com isso, você se sente perdida. Você sabe quem Deus é, mas você também se olha no espelho e vê quem você tem sido. O jogo não está perdido. Nessa hora, o Espírito Santo quer te lembrar de que Ele está preparando, que você precisa somente permanecer, pois Ele está preparando um momento, e esse momento pode ser agora, aí aonde você está, na beira da sua pia, varrendo sua casa, num momento a sós, talvez você esteja dirigindo seu carro, mas pode ser agora, o momento aonde Deus quer pôr todos os pingos nos is, onde Ele conhece o seu coração, onde Ele sabe que você tem andado maravilhada com aquilo que Ele é, com aquilo que Ele tem feito na vida de pessoas próximas a você,
mas Ele quer fazer em você. Ele quer olhar nos seus olhos. Ele quer perguntar para você: você me ama? Filha, você me ama? E Ele vai te perguntar quantas vezes forem necessário. Até não Ele acreditar, mas até você mesma acreditar. Porque o nosso Deus não deixa a obra inacabada. Diferente da gente que às vezes não calcula muito bem, Ele calcula milimetricamente. A palavra de Deus nos diz que quando Ele pensou na cruz, Ele suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Ele suportou o martírio pensando no depois, pensando na eternidade, pensando em mim, pensando em você. E eu tenho certeza que Ele tem dias maravilhosos que você ainda não imagina. A palavra de Deus nos diz: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em nome de Jesus, que você aproveite essa chance, aproveite este momento e saiba que há um resgate da parte de Deus para você. Ele vai alinhar a sua identidade, o que você pensa de si mesmo, com aquilo que você pensa dele. Deus te abençoe. Tchau.